Nós estamos tratando ainda sobre a igreja. E semana passada, tratando das marcas da verdadeira igreja, nós começamos a trabalhar com a primeira marca, né? Nós vimos aí que didaticamente nós chegamos a 3 características principais para reconhecer uma verdadeira igreja de Cristo, que é justamente pregar e ensinar os oráculos de Deus para o ajuntamento e aperfeiçoamento dos santos. O segundo ponto, administrar os sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo, né, o batismo, a Santa Ceia ou a ceia, e aplicar a disciplina eclesiástica. Então, nós vamos hoje retomar, né? Nós estamos tratando aí da primeira marca. Para iniciarmos a nossa aula propriamente, nós vamos fazer mais uma oração. Convido você a levar seu pensamento a Deus, oremos. Ó Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome nesse dia, mais uma vez, te damos graças pela vida desta igreja, da escola dominical, pela palavra já da devocional desta manhã, que nos edifica, e clamamos para que o Senhor continue nos abençoando. Nós pedimos para que Teu Santo Espírito nos direcione, nos conduzindo, a Deus, a um pensamento fiel à Tua palavra. Não apenas em concordância, mas principalmente em concordância com o Senhor e com aquilo que o Senhor revelou a nós. Fique conosco, nos abençoe. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Nós trabalhamos semana passada que dentro dessa marca pregar e ensinar os oráculos de Deus, a própria Escritura, ela aponta para uma função específica, que é essa questão da pregação do Evangelho. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa confissão de fé, nossa Constituição e até mesmo os princípios de liturgia apontam para esse entendimento bíblico quando trata, por exemplo, da preparação daqueles que serão ordenados para essa função, né? Nós temos o privilégio, como igreja, de estarmos passando por esse processo, né? Nós, com os aspirantes que nós temos, que estão sendo desde já, né, preparados, examinados, provados, para ver se tem realmente os dons, se a igreja reconhece neles os dons necessários, para que aí então eles possam serem enviados ao presbitério. O presbitério os examinará, para que então depois, vendo que há neles indícios desses dons, seja-lhes permitido ir ao seminário. O seminário vai também ser um período probatório, onde eles serão examinados, ensinados, educados, para que aí então depois, terminou o seminário, concluído o seminário, eles serão enviados de volta ao presbitério, para o presbitério licenciar, dar licença para que eles possam pregar. E aí depois, né, de serem provados no campo, propriamente no dia a dia, aí a igreja, reconhecendo os dons, eles então serão ordenados para aquela função, para aquele ofício sagrado. Então é um processo que a igreja, em conhecimento às Escrituras, entende que para que ela seja uma verdadeira igreja de Cristo, a pregação desse evangelho, o ensino dos oráculos de Deus, ele precisa respeitar o estabelecimento que o próprio Deus fez, conforme nós vimos lá em Efésios 4, né, colocando ali pessoas específicas, ou no chamado santa ordenação, para o exercício dessa função. Esse é um dos pontos que tem sido assim, muito desprezado no nosso meio. Mesmo porque, irmãos, falar até papagaio fala, não é verdade? Então, abrir a Bíblia e falar, isso aí qualquer Zé Ruela faz, né? Ainda mais hoje, que nós temos aí acesso à internet, os caras, inclusive você tem uns plágios assim muito interessantes, que o cara fica ouvindo determinado pregador, né? E aí o cara pega os trejeitos daquele pregador e vem e tal. E hoje você vê, inclusive, crianças. Você pega lá no YouTube, aquelas coisas todas, na internet, né? Crianças que estão ali acostumadas, os pais incentivam, e você pega, ela tem um pregador pentecostal mirim. Já viu isso? Né?
Aí tu fica assim, ai, que coisa linda, que coisa linda. Não é tão lindo assim não, meu irmão. Vamos ver como que vai ser a vida dessa criança. Como diz Salomão, não é como as coisas começam que vale. O que vale é como as coisas terminam, né? Porque algo que é aprendido, ensinado e reforçado, pode ser, nossa, que bonitinho, mas isso não se inclui dentro da marca da verdadeira igreja. O fato de você ter um mini pregador produzido, né, com trejeitos, com chavões, né, como a gente vê na internet, não significa que aquela igreja é uma igreja que tem a verdadeira marca. Porque a pregação dos oráculos de Deus é um negócio muito sério e que repousa sobre a vida daqueles que foram vocacionados, dotados, reconhecidos pela igreja, licenciados e ordenados para isso. Vou pegar um exemplo aqui que talvez você vai facilitar. Para dirigir, geralmente no mundo todo, a pessoa, para dirigir, ela precisa simplesmente aprender como funciona o carro? Ela precisa ter o quê para dirigir? Uma autorização, uma licença, né? Que é a nossa carteira de habilitação. A carteira que te licencia, te declara que você está apto para dirigir. Mas existe gente que sabe dirigir, e dirigir bem, sem licença? Isso existe. Agora faz dela pessoas aptas de fato para dirigir? Não. Porque elas não têm a licença. Então, essa é uma analogia simples para você entender. Como eu disse, falar até papagaio fala. Só que não é porque o papagaio fala, e amanhã depois, como tem gente que ensina o hino do Corinthians, né? O papagaio, ou do Palmeiras, né? Tal. E ele, todo mundo que chega na casa, o papagaio vai lá cantar. Pode ser que você ensine um sermão lá, põe um sermão todo dia lá, o papagaio vai aprender. Põe um sermão meu lá, todo dia para o seu papagaio, né? E ele vai aprender talvez uma parte lá do sermão, uma frase. Aí todo mundo que chega lá, ele vai, infeliz, você precisa crer, se arrepender. Ele vai pegar o trejeito e vai fazer isso. Mas significa que agora o papagaio pode ser trazido para subir ao púlpito e caracterizar essa igreja como uma verdadeira igreja de Cristo? É óbvio que não, né? Então eu uso esses exemplos fora do padrão aí, né? Justamente para que você entenda onde que eu quero chegar. Então, mas vamos lá. Então, para possuir essa marca, a igreja ela precisa da presença de um licenciado ou ministro ordenado pelo presbitério. É assim que Paulo, inclusive, enfatiza quando nas tratativas das cartas pastorais chega para Timóteo e fala, não despreze o dom que há em ti e que, inclusive, a ordenação que recebeste pela imposição de mãos do presbitério. O próprio contexto ali já das cartas pastorais indica que, com o avanço do cristianismo, os apóstolos que tinham como objetivo o ministério da palavra e a oração, inclusive que recusaram, né, investir tempo na beneficência, se você for lembrar disso lá em Atos 6, havia uma necessidade de socorrer as viúvas, trouxeram para os apóstolos, eles falaram, não convém nós deixarmos o ministério da palavra e da oração para servirmos à mesa. Lembram disso? E aí, vamos eleger diáconos, ordená-los, para que eles exerçam a beneficência. Então, os próprios, nesse processo e progresso do cristianismo, os apóstolos fizeram uma distinção entre funções específicas, que também é vista lá em Atos 15, entre os apóstolos, aqueles que tratavam das questões administrativas da igreja, inclusive a recepção de novos membros. O que nós vamos fazer com os gentios que estão se convertendo? E quem estava presente nessa reunião lá de Atos 15? Os apóstolos, os presbíteros, né? E aqueles envolvidos com a obra da liderança da igreja. Ótimo. Então, esse padrão ele foi se organizando, e aí Paulo já cita um presbitério que ordenou Timóteo para o sagrado ministério. Então, esse foi um processo de organização, de fundamentação
É lógico que tem muito do Antigo Testamento, né, o padrão dos anciãos, por isso presbíteros, ancião o termo hebraico, presbítero o termo grego, de organização da igreja. Então, esse padrão é o que se espera da verdadeira igreja de Cristo. Então, é sobre o pastor, que é chamado de presbítero docente, que pesa a responsabilidade da pregação da palavra de Deus, a administração dos sacramentos, a invocação da bênção apostólica e a supervisão da liturgia e a ordem do culto. E, juntamente com os presbíteros regentes, governar e aplicar a disciplina eclesiástica. Isso está dentro da nossa Constituição interna, Constituição da IPB, no artigo 30 e 31. Né? Então, a função da pregação, do ensino, é daqueles que foram preparados e ordenados para isso. Né? Até que nós falamos semana passada, né? Usando o texto lá de Mateus 28, que é um texto que foi para os 11, para os apóstolos, e depois isso recai sobre aqueles que são chamados na santa vocação, e não de um modo geral. Nós vimos que a base bíblica para a pregação de todos os crentes está em Pedro, 1 Pedro 2,9, e não em Mateus 28, porque o texto ali diz que você tem que batizar, e o crente comum não tem essa função. Né? Isso faz parte de um santo chamado, uma santa vocação. Então é isso que a igreja diz. A figura do pastor, dentro da visão bíblica e da igreja presbiteriana, não é um mero adereço à igreja. Por que tem que ter lá um miserável lá que vocês chamam de pastor? Bonitinho, né? Tem que ter uma figura lá para dar uma ornada, para dar uma ornamentada na igreja. Não é um mero adereço. Segundo a nossa Constituição, que foi promulgada aí debaixo dos ensinos bíblicos, confessionais, o ministro da palavra tem o cargo e o exercício primeiros na igreja. Está lá no artigo 32. O que significa isso? Significa que ele é o mais importante na igreja? Não. Mas que o ofício que ele exerce tem primazia. E por que o ofício dele tem primazia? Porque o mais importante na igreja é o ensino das Escrituras. É o ministério da palavra e da oração, que é função dele. Então, quando uma igreja ela priva de alguma forma o exercício pastoral, ou usa esse pastor para fazer qualquer outra situação que seria dos presbíteros regentes ou dos diáconos, ela está desprezando a primazia que a função tem, que é justamente desse indivíduo estar preparado para te passar os oráculos de Deus de uma maneira que você compreenda, que você entenda, e que faça diferença na sua vida, que te edifique, que gere aperfeiçoamento, crescimento, conhecimento. Ok? Então, não que o pastor, como eu disse, seja melhor indivíduo que os demais crentes, mas sob o seu chamado, ordenação, designação ou eleição, designação do presbitério ou eleição da igreja, pesa sobre ele a autoridade que o cargo e a função, o exercício da função pastoral possui. O ministério da palavra e da oração tem primazia na igreja. Nós podemos reforçar isso, né? Observando algumas questões aí, primeiramente, biblicamente, falando sobre a questão bíblica. Então, segundo as Sagradas Escrituras, Deus mesmo concedeu os diferentes ministérios para aperfeiçoamento do corpo, está lá em 1 Coríntios 12, e edificação da igreja, associado com Efésios 4. Ali, Efésios 4, ele não está falando de questões hierárquicas, mas de funções para o aperfeiçoamento dos santos. Né? Seja apóstolo, seja profeta, seja evangelista, seja pastor ou mestre. Não está colocando categorias no sentido hierárquico, mas sim de funções. Chamando e separando para si homens por Deus dotados, que possuam qualificações conforme explicitadas nas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Quando nós já estudamos para a eleição dos nossos oficiais aqui, nós vimos que existem ali qualificações pessoais, qualificações familiares, qualificações espirituais e qualificações sociais que precisam ser vistos na vida do pastor e na vida dos oficiais da igreja, para que esses sejam reconhecidos pela igreja como alguém que foi chamado e dotado para aquela função. Né? E que, sob o direcionamento do Espírito Santo, serão
provados, reconhecidos, preparados, licenciados e ordenados pelo presbitério para o sagrado ministério da palavra. Vamos ver alguns textos aqui rapidamente, irmãos. Hebreus capítulo 5, falando, obviamente, do sacerdócio de Cristo, né, o sumo sacerdote, e citando exemplos do Antigo Testamento, em especial do sacerdócio levítico, ele vai trazer um ensinamento interessante no verso 4 do capítulo 5. Ele está falando que o sacerdócio de Cristo é maior do que do Levítico, mas lá no verso 5 ele diz assim, ou melhor, no verso 4 ele diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando o quê? Chamado por Deus. Ele está falando aqui sobre o sacerdócio, ele está falando aqui sobre a vocação, tanto da antiga aliança quanto da nova. E aí ele vai dizer que essa vocação, para essa função específica, seja lá no Levítico, ou seja agora, obviamente, sobre a ordem de Melquisedeque, ninguém pode tomar para si essa honra, mas essa honra é fruto de um chamado vindo da parte de quem? De Deus. Tem muita gente que deseja, mas não fala lá em Timóteo, o que aspira o episcopado, grande coisa almeja? Sim, o aspirar, grande coisa almeja, mas não está falando que você foi de fato chamado pelo Senhor. E não é poucas as vezes que você vê Deus, na sua soberania, fazendo com que muitos daqueles que aspiram nunca cheguem, nunca são, nunca irão, nunca se prepararão, nunca serão ordenados. Porque é uma honra que está pautada não no desejo. E mesmo que passe por todo o processo, não são poucas as vezes que você vê que o próprio ministério acaba dando uma podada, uma eliminada naqueles que de fato precisam estar no ministério ou não. Deus erra, irmãos? Não, Deus não erra, mas o homem sim. E aí Deus, na sua grandeza, o pastor fulano de tal, tantos anos agora não é mais, acabou. Deus errou com ele? Não. Ou às vezes Deus tinha um tempo específico para que ele exercesse aquela função, ou não era um chamado de Deus e o bicho ficou ali brigando, tentando fazer uma coisa que não era para a qual Deus já havia o chamado. Mas sem problema nenhum. Tem tantos outros dons, tantas outras áreas dentro da igreja que precisam de pessoas também chamadas e dotadas para exercer, e não necessariamente a função pastoral. Então essa é uma honra que Deus mesmo dá. Depois, se você observar lá em Atos 20, falando dos presbíteros de um modo geral, Paulo conversando com eles, você vai ter a exortação, nesse sentido, no verso 38, Atos 28, melhor dizendo. Atos capítulo 20, verso 28. Quando você tem a ordenança: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual, quem? O Espírito Santo vos constituiu bispos, ou supervisores, que seria a palavra aqui, para pastoreardes a igreja que é de quem? A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então veja, é um processo debaixo da honra do chamado de Deus, da instituição que o próprio Espírito Santo nos dá, nos constituindo, né, para entender que estamos servindo na igreja que não é nossa, mas que é de Deus. Mas veja, há todo um processo sobrenatural nesse sentido. Olhando para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, ainda tratando dos dons espirituais, Paulo vai dizer: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Quem são apóstolos? Os enviados, aqueles que estavam relacionados ao ministério da palavra e oração. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dom de curar, socorros, governos, variedade de língua. E aí por aí vai. A ideia de que existem dons diversos e ministérios diversos dentro da igreja. E que esses ministérios e esses dons são dados exclusivamente por quem? Por Deus. Se você olhar no início do capítulo 12, você vai encontrar essa verdade,
quando é dito assim, no verso 7. Eu vou ler o 6, ó. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Deus tem um propósito. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo os dons, ou distribuindo cada dom, como o quê? Como apraz o Espírito, de acordo com a vontade dele. Como lhe apraz a cada um individualmente. Então, nós vemos que a base bíblica mostra que o próprio Deus estabeleceu na igreja dons e ministérios diferentes para a realização do aperfeiçoamento. Serão todos apóstolos? Não. Serão todos mestres? Não. Serão todos operadores de milagres? Serão todos envolvidos com o ministério de socorro? Não. São pessoas distintas, dotadas e chamadas para funções específicas. E o pastor é uma delas. Aí você vai lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 14 a 16, ele diz assim, Paulo falando a Timóteo, não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de quem? Das mãos do presbitério. Medita essas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Veja, os pastores também estão crescendo, né? Tem cuidado de ti mesmo, cuide da sua vida, Timóteo, e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como quem? Como aqueles que Deus confiou para você ensinar, os teus ouvintes. Então, existe uma função específica na igreja, que é necessária para o cumprimento da primeira marca da igreja. Você pode ter muita gente boa, né? Com dons de ensino, que pregam maravilhosamente, que tenham aprendido os sistemas da hermenêutica, da exegese, da homilética propriamente, né? Só que, se não foi ordenado para aquilo, não é uma função para a qual Deus o chamou. E para manter a primeira marca da verdadeira igreja, você tem que ter essa pessoa que obteve a honra de ser chamado para essa função. E que passou pelo processo e foi ordenado. Você pode ter pregadores leigos, irmãos, como assim são chamados, né, que pregam maravilhosamente bem, e às vezes até melhor do que muitos pastores ordenados. Mas substitui o pastor ordenado? Não substitui. É isso que eu estou querendo mostrar para os irmãos. Então, seguindo aí nos argumentos bíblicos, tais homens devem ser respeitados, honrados, obedecidos, à medida que velam pelas almas daqueles que o Senhor nos confiou e exerce fidelidade na função pastoral. Vamos lá para Hebreus. Tem que respeitar, honrar, obedecer o pastor agora? Sempre foi assim. Veja o que diz Hebreus 13, 17. Vamos ler? Obedecei a vossos guias. Esses guias, como nós vimos, aos líderes, né? Lá em Lucas é traduzido por líderes. Mas é a ideia dos que pastorei. Então, obedecei a vossos guias e sede o quê? Submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ou seja, o fato de você criar confusão com aquele que Deus chamou, dotou, ordenou e te colocou sobre a sua vida, dentro de uma função que não é sua, porque quem que me contratou como pastor da igreja? Foi o conselho? Foram os irmãos quando elegeram, fizeram a minha eleição? Não. Vocês só reconheceram aquilo que Deus fez. Só que tem conselho que acha que foi ele que contratou o pastor.
Tem igreja que acha que o pastor é o funcionário dele. E não aquele que Deus colocou para velar pela sua alma, inclusive vai ter que prestar conta por ela, onde você deve respeitar, honrar, obedecer, ou nos termos bíblicos aqui, obedecer e ser submisso a ele. Não sou submisso a Cristo. Então ótimo, se você é submisso a Cristo, obedece a palavra de Cristo. Simples assim. Mas não, eu quero como a turma de Coré, bater de frente. Afinal de contas, a gente faz parte de um contexto, de uma geração que nós não respeitamos nem pai nem mãe, não respeitamos mais nossos professores, que passamos a semana inteira com eles, nós vamos lá respeitar o pastor. E ainda mais num contexto de falsas igrejas pipocando para todo lado, com falso mestre para todo lado, com picareta e mercenário enganando igrejas para todo lado. Mas independente do contexto, meu amigo, dos últimos dias, e Paulo disse que seria assim, a sua obrigação como crente é reconhecer que Deus estabelece na igreja funções diferentes e que aqueles para quem ele de fato deu essa honra e chamou, ordenou, capacitou e designou sobre a sua vida para velar pela sua alma, que você deve fazer o quê? Obedecer, ser submisso. E aí, se esse cara está fazendo problema, opa, isso existem os meios, inclusive os meios legais no presbitério, para você resolver o problema. Quando a Bíblia diz, vamos pegar sobre honra, e o mandamento de honra pais e mães se aplica ao mandamento de honrar as lideranças e as autoridades constituídas. É só você ler no nosso catecismo maior, você vai ver que isso está bem explicitado lá. Então, honrar pai e mãe, ou honrar qualquer autoridade, está baseada nesse mandamento. Você vai ver que a ideia do honrar pai e mãe está lá. Honra o teu pai e sua mãe se ele for um bom pai ou se for uma boa mãe. Está lá assim? Não, seu pai pode ser um tranqueira. Sua mãe pode ser uma desmiolada. Mas o mandamento continua valendo. O único impedimento que você tem dentro do contexto bíblico é se o seu pai e sua mãe te impedir de servir a Deus. Porque Deus é maior autoridade que eles. Caso contrário, honra-os. É o mesmo princípio. Mateus 16, 19. Mateus capítulo 16, verso 19. Jesus falando para os apóstolos, em especial para Pedro, né? Quando ele diz, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que os católicos vão usar esse texto para dizer, tá vendo? Pedro era o primeiro papa, Só que você pega o que Pedro entendeu sobre isso, inspirado por Deus, quando ele escreve lá as suas cartas, ele diz que todos nós somos pedras que vivem. E que todos nós somos sacerdotes para apresentar a Deus uma oferta agradável. Né? Então, dentro do chamado sacerdócio universal. Só que sobre a função que Pedro estava exercendo como apóstolo, é dito, dar-te-ei, verso 19, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso aponta não só para a autoridade dada à função apostólica, mas também para a última marca, que é a questão da disciplina, que a gente vai ver depois mais à frente. Tudo bem até aqui? Então, ótimo. Tendo esses diferentes dos demais membros do corpo, como atividade, cargo e exercício, então, pregar, batizar, ensinar, instruir, admoestar, corrigir, educar na justiça, confrontar o pecado, visando o crescimento individual e coletivo dos crentes, e disciplinar, juntamente com os presbíteros regentes, e para isso, como profetas, usando da ministração da palavra, edificando individualmente e coletivamente a comunidade dos santos. É função do pastor fazer isso. Individualmente e coletivamente. Vamos pegar os exemplos aí. Mateus 18 vai falar da disciplina, né? Trazendo 2 ou 3 na igreja, então a ideia de ter os presbíteros e regentes juntos. Mas vamos lá, 1 Coríntios 5.
1 Coríntios 5, Paulo está enviando uma mensagem à igreja. Poderia muito ser um sermão, mas por conta das circunstâncias ele escreve. São ensinamentos para a igreja. E lá no capítulo 5, você vai ver Paulo falando a respeito de uma prática que era de conhecimento público e que era uma vergonha, né? Aquilo está acontecendo. Ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Cristo, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Veja só, Paulo tem conhecimento que tem lá um miserável na igreja que está dormindo com a esposa do pai, não é a mãe, né? O pai provavelmente ou viúvo, casou de novo, ou um segundo casamento, e o cara está dormindo com a madrasta. E aí, o que Paulo faz? Manda uma carta específica para esse membro, que ele era da igreja. Manda uma carta do apóstolo Paulo ao infeliz que está dormindo com a madrasta. Tem uma carta individual para esse cara? Não, o que ele faz? Ele trata com quem? Com a igreja. Gente, tem aí no meio de vocês pessoas imorais, que estão praticando determinado pecado. É uma vergonha para vocês. Eu não estou aí, mas eu já sentenciei, eu estou entregando esse cara a Satanás. Que isso é uma vergonha para o evangelho. Só que hoje nós temos um cristianismo que eu chamo de cristianismo de Cortella. Você conhece lá o filósofo? Qual que é o primeiro nome dele? Sérgio Cortella. Conhece? Dentro da filosofia, meu amigo, maravilha. Ouço às vezes palestra dele, muito jóia, muito interessante. Mas quando ele tenta ser teólogo, Cortella, fica na sua, que nós ficamos na nossa. Aí ele te apresenta e mistura os negócios dizendo assim, isso é um princípio do Cortella para a perspectiva business, para perspectivas administrativas. E ele te ensina assim, você líder, elogia em público e adverte ou exorta separado. Isso é cristianismo? Não. Isso é Cortella. Isso é um princípio administrativo, de RH. Você não criar confusão lá na sua empresa. Isso não é um princípio de igreja. Isso é um princípio de empresa. Estou sendo claro aqui ou não? Só que o pessoal, o cristão de Cortella, que eu chamo, é aquele que pega o princípio administrativo, filosófico, que esses caras trazem, e tentam aplicar dentro da igreja. Paulo mandou uma carta individual para esse infeliz aqui que estava dormindo com a madrasta? Não, ele trata de modo coletivo, porque somos um corpo, irmão. Se o seu pecado, mesmo que seja individual, está prejudicando o que na visão bíblica? O corpo. E o pastor, como aquele que vela pela sua alma e que vai ter que prestar conta a Deus pelo aquilo que você faz e não faz, ele não está tratando de você individualmente, ele está tratando da igreja. Então, se a sua prática é uma prática que prejudica toda a igreja, aí, o pastor ele tem sim a autoridade dada por Deus como profeta de Deus para dizer, muda de vida, hein, Zé? Ô Juninho, que é a nossa figura aqui genérica, né? Para não falar o Flávio, o Maurício, o Lilian, então é o Juninho, né? Muda de vida, você está fazendo tal coisa, muda de vida. É função minha. Vou te dar mais exemplos desse aqui
para ficar referendado aí. Vamos lá, 1 Timóteo. Capítulo 1, verso 20. Vou ler do 18 em diante. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que te antecipadamente foste objeto. Essas profecias nós sabemos que refere-se à ordenação dele lá no futuro, né? Que depois ele fala mais para frente. Combate firmados nela o bom combate, ou seja, você foi ordenado para isso. Combate, bom combate, mantendo a fé e boa consciência porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram o quê? A naufragar na fé, desanimar na fé. E dentre esses, contam quem? Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Pastor, o senhor não pode usar um documento oficial para dar o nome dos caras que estão pecando. Qual que é a diferença, irmãos? Paulo era inspirado. O Espírito Santo não está sobre os pastores? Sobre a sua vida? Nós não estamos fazendo de revelação, mas nós estamos usando o padrão que vemos em homens inspirados e dotados por Deus, para quando for tratar de pecado, tratava inclusive de nome. Ele mandou uma carta para Himeneu, uma carta para Alexandre, individualmente. Não, o que ele faz? Traz para um documento inspirado, que até hoje, quase 2000 anos depois, você sabe que Paulo disciplinou Himeneu e Alexandre, entregando eles para Satanás. Nossa, Paulo constrangeu o Himeneu. Isso é cortela, bem. Isso não é cristianismo. Porque se o pastor ficar preocupado em constranger o Himeneu e constranger o Alexandre, ele não prega. Se eu ficar preocupado de falar de determinado pecado aqui no púlpito, sabe o que eu vou pregar? Nada. Paulo chega, Himeneu e Alexandre, picaretas. Pronto. Aí agora o Himeneu e o Alexandre ficaram chocados, porque a carapuça serviu, e aí agora então eles fazem um levante, porque o Paulo não podia ter posto o meu nome na carta. Seguidores de Cortella, antes da existência do Cortella. Não é assim que funciona a igreja, é um corpo. Porque o desvio de um prejudica todo mundo. Vamos caminhar mais um pouquinho, capítulo 5 aqui. Capítulo 5, verso 20. É isso? É. Eu vou aproveitar já o ensejo, que depois nós vamos voltar aqui, mas já vou ler do 17, ó. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Aqui é honra, tá? Os presbíteros que presidem bem. A ideia aqui, aqueles que exercem a função corretamente, dê honra a ele, dê honra dobrada. Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, ele está falando dos presbíteros, mas estava dizendo, aqueles que estão relacionados ao ministério da palavra, que é a palavra e ensino. Dê honra dobrada para ele. Dê dobrados honorários para ele. Se eles presidem bem e se afadigam na palavra. Pois a Escritura diz, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Tem gente que quer amordaçar aqueles que ensinam. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário, falando que eles devem ser mantidos. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora veja aí o verso específico. Quando os que vivem em pecado, chama-os ao cantinho em particular. É isso que está escrito aí? Não, o que está escrito aí? Para que os outros presbíteros temam e não façam a mesma coisa que o outro está fazendo. Fulano, você está fazendo isso errado, não faça isso. Por que o senhor não me chamou no particular? Porque tem uma precisão bíblica que quando um oficial erra, o concílio chama todo mundo no conselho, fulano,
Você errou aqui, você não pode fazer isso não. Só que o cristianismo cortela, o cara fala, o pastor falou na frente dos outros. Me constrangeu. Te constrangeu porque você não tem arrependimento. Te constrangeu porque você não tem perspectiva bíblica de uma vez ser exortado por aquele que Deus colocou sobre a sua vida, você não obedecer e ser submisso a ele. Aí por isso te constrange. Agora imagine você como pai, toda vez que vai chamar a atenção do seu filho, aí seu filho fala assim, o senhor chamou a atenção na frente do meu primo, e eu fiquei constrangido, porque o senhor me chamou a atenção na frente do meu vô, ou porque era no almoço de família, e só porque eu fiz alguma coisa errada, o senhor não esperou a gente chegar em casa, não esperou a mãe dormir, para me chamar a atenção. Aí, o que você vai falar para o seu Juninho? Falou, meu amigo, você está ouvindo muito Cortella. Não é assim que funciona. A autoridade, ela vai aplicar a função dela de chamar a sua atenção no momento que tem que ser. Você não faz isso como pai, como mãe. Você vai escrever num caderninho. Hoje, dia tal, o Juninho fez tal coisa. Não chamei atenção para não constrangê-lo, mas deveria. Quero registrar aqui que ele não devia ter feito isso. Para que depois dos 30 anos ele leia o seu diário. É assim que você faz? É assim que você educa? É lógico que não, hein? Vamos caminhar mais. Dentro dos argumentos bíblicos. Agindo de modo fiéis, se o pastor está agindo de modo fiel, eles são comparados a atalaias, que dão um aviso de perigo. Abra a Bíblia lá em Ezequiel 33. Ezequiel 33, verso 7. O dever do verdadeiro atalaia é o título aí. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. O pregador, irmãos, é esse atalaia. A palavra do Senhor vem, através do estudo, ele vem e ele tem o objetivo de falar, muda de vida, senão o bicho vai pegar. Se você ouvir, e se você se converter, se arrepender e mudar de vida, ótimo. Você está livre e eu também, porque eu falei o que tinha que ser dito. Agora, se eu estou vendo negócio errado, Deus está me incomodando. A palavra do Senhor está dizendo que eu tenho que te exortar. Aí eu chego aqui e só trago palavras de bom ânimo ao seu coração. Irmãos, continue do jeito que vocês estão. Deus há de abençoar a sua vida. Deus vai ser maravilhoso com você, porque Deus é gracioso, Ele não é justo. Se eu começo a ludibriar e te enganar, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida e vai cobrar de mim. Porque eu não dei o aviso como um verdadeiro atalaia. Então, a pregação não é para te agradar. Em última análise, é para me livrar daquele que deu a mensagem. Porque eu tenho que ser fiel. Se você gostou, se você não gostou, o problema é seu. Agora, o duro é se Deus não gostar do que eu falei ou deixei de falar. Aí o problema passa a ser meu. Se você não se converter, você vai morrer na sua iniquidade. Não tem problema nenhum. Só que, se eu não falei, o sangue desse ímpio vai ser demandado de mim. Dá para entender o peso do negócio aqui, irmãos? Da responsabilidade que cabe sobre aqueles que foram chamados e ordenados para isso? Não é um mero adereço. O cara não está aqui brincando. Ele não está aqui para agradar.
para que você, na sua fidelidade dizimal, o abençoe, não amordaças o boi e deixa ele debulhar o trigo. Se eu estiver preocupado com a minha manutenção financeira, eu não vou falar para você o que Deus quer que eu te fale. E é o que muitos pastores, né, que o doutor Ailton está falando, eles são mercenários ao invés de ser missionários. Porque o cara preocupado com a manutenção financeira dele, ele não fala o que vai te desagradar. Ele só vai falar aquilo que te agrada. Ele vai ser seu amigão. Porque sendo seu amigão, você vai continuar ofertando para manter o salário dele. Isso é um péssimo pastor. Isso é um mercenário. É um falso pregador. É um falso pastor. Não é disso que nós estamos tratando. Vamos caminhar mais um pouco. O exemplo a ser seguido, esse pastor ele tem que então dar o aviso e ser exemplo a ser seguido. Vamos lá. Jeremias 23. Jeremias 23, 4 nos diz assim: levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Uma profecia contra os maus pastores, e Deus dizendo que vai levantar pastores bons para apacentar as suas ovelhas. Ok? 1 de Pedro, vamos lá para o Novo Testamento, lá no finalzinho. 1 de Pedro, ele vai dizer assim no capítulo 5, verso de número 2. Pastoreai o rebanho de Deus, veja, de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados. Antes tornando-vos o quê? Exemplo, modelo do rebanho. O pastor ele não pastoreia somente do púlpito, somente através dos ensinos, mas através do exemplo. Porque se eu venho e ensino aqui com fidelidade a palavra do Senhor, mas a minha vida é uma vida torta, aí sim você tem, mano, esse cara é um picareta. Mas mesmo assim, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção é que mesmo nesse caso, o problema não é seu. Se o pastor é um picareta, o problema é de Deus. E Deus é que vai aplicar o que tem que ser aplicado. Lembra de Eli? Eli era um bom sacerdote? Era ou não? Lembra quem que eu estou falando? Eli? Da época de Ana. Que inclusive olhou para Ana lá e falou: essa mulher está bêbada uma hora dessa. Né? A Bíblia diz que ele não era um bom sacerdote. Porque ele não repreendia os seus filhos. Lembra dessa história? Aí Israel fala assim: ninguém mais vai ofertar nada aqui no templo porque Eli não é um bom sacerdote. Foi isso que fez? Não. Cada um continuou fazendo a sua função. E quem que tratou da postura de Eli? Deus. Matou os filhos em batalha e ele caiu da cadeira, tão gordo que era, quebrou o pescoço e morreu. Os maus pastores são problema de Deus. Quem tem na mão direita as 7 estrelas? É Jesus, é Ele. É só ele fechar a mão assim, pum, acabou. Põe um passarinho na sua mão. Está na sua mão. Se você apertar demais, o que vai acontecer? Morre. Os pastores estão na mão do Senhor. Se os pastores não foram fiéis, não é você que foi chamado para ser o libertador da igreja. Se eu amanhã depois enlouquecer, ficar xarope e começar a ensinar besteira aqui para vocês, não reconheço mais o pastor como o pastor Everton como o meu pastor. Primeiro porque não é, eu sou pastor de Deus mesmo. E se eu estiver fazendo alguma besteira aqui, eu estou na mão dele. Sabe o que vai acontecer? Como já havia acontecer com vários outros colegas, Deus vai fazer assim, ó. Próximo. É Ele que é o Senhor da igreja e que chamou pessoas para cuidar do rebanho que é dele, que constituiu para ser servo dele. Não é servo seu. Você, esse pastor não gosta. Esse pastor, esse grita muito. Esse aqui, não sei o quê. Você viu? Ele tem um tique esquisito.
Ele está te ensinando bem na palavra? Ele tá pregando com fidelidade as Escrituras? O seu papel é orar. Senhor, esse homem não está sendo fiel. Senhor, Deus é quem movimenta as peças, não você. É Ele que estabelece rei e remove rei. O problema é que você acha que você é o dono. Está errado, meu amigo. E aí quando você faz isso, amordaça o boi enquanto debulha o milho, você está trazendo problema para a primeira marca da verdadeira igreja. O que mais que nós podemos ver aí? A verdadeira instrução deve estar nos lábios desse pastor, pois são mensageiros do Senhor. Malaquias. Vamos lá que meu tempo aqui voa, que não para. Então vamos lá, Malaquias capítulo 2, verso 7, falando a respeito do padrão. O padrão correto do sacerdote diz assim, verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o quê? O conhecimento. E da sua boca devem os homens procurar o quê? A instrução. Por quê? Ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Isso no contexto do Antigo Testamento. No Novo Testamento, aqueles que foram ordenados para o ministério da palavra e da oração, são esses que são os mensageiros. Por isso foram licenciados e ordenados para pregar. Pastor, quem pode pregar dentro da igreja presbiteriana? Se for aplicar o preto no branco, está na lei, somente aqueles que foram licenciados ou ordenados. Nossa, mas tem um diácono fulano de tal, prega tão bem, ele foi ordenado? Não, então ele não vai pregar. Só que na prática acontece isso porque até na formação da liderança, o pastor fiel ele está preparando liderança. Então, sob a autoridade da ordenação que está sobre ele, ele permite alguém assumir a pregação, mesmo não sendo licenciado e ordenado, porque está debaixo da ordenação dele. E se não tem pastor na igreja, o presbitério determina quem vai ser o pregador lá. Essa ideia do primeiro ponto aqui, da marca da verdadeira igreja, está se perdendo, irmãos. E a figura pastoral se torna um vaso. Inclusive, muito bonito esse que puseram aqui para a conferência de ontem, né? Tava um outro vermelho, aí tinha um outro baixinho. Tem 300 vasos aí as mulheres, porque vaso para mulher é coisa maravilhosa. Tem aí um punhado. Cada domingo que você vai ver tem um vaso diferente. O pastor não é um vaso, cara, para cada você pôr lá diferente. Ah, não gostei desse vaso, vamos trocar. Não é. Você tem que entender isso. Vamos caminhar. Então, o pastor ele é mensageiro do Senhor com o objetivo de ensinar os crentes verdadeiros os estatutos e os mandamentos de Deus. Fazendo saber, usando aqui, estou usando o Êxodo 18, tá? Fazendo saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. É isso que está lá em Êxodo 18, 20. E formando dentro do povo uma liderança padrão. Homens tementes a Deus, que vão ser ensinados a respeito da palavra, com o objetivo final, lá de Êxodo 18, para carregar a carga consigo, ou seja, com o pastor. A formação de liderança na igreja é uma ordem bíblica que o pastor vai fazer, no caso Moisés lá, escolhendo lá os homens que ele queria, para que ensinasse o caminho que deve andar, a obra que deve fazer, formando uma liderança do povo para carregar a carga junto com Moisés. Esse padrão continua. Na formação de liderança, tanto através dos presbíteros como na figura dos diáconos, quanto na formação das sociedades internas, com os presidentes da sociedade, preparando esse povo para amanhã ou depois ser um presbítero, ser um diácono. Isso é função. O pastor que não faz isso, ele não está cumprindo com a função que Deus estabeleceu para tal. Ainda no argumento bíblico, irmãos, no exercício como mensageiros do Senhor, os pastores fiéis não devem temer sobre o que falar em quaisquer circunstâncias. Você não pode amordaçar o boi. Porque é aquilo que eu falei, se eu tiver que pensar no que eu vou pregar, se vai tocar em alguns de vocês, eu não prego sobre nada. Veja esses textos. Mateus 10.
Mateus 10, verso 19. Aqui num contexto, obviamente, de perseguição, mas o texto diz: e quando vos entregarem, não cuidareis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas quem? O Espírito de Deus, vosso Pai, é quem fala em vós. Então, mesmo no contexto de perseguição, onde a sua vida está ameaçada, seu pescoço está sendo colocado, né, em risco, mesmo assim, você como um crente fiel e um pregador fiel, não tem que ter preocupação no que ele vai falar. Porque é o Espírito Santo que vai falar através do crente fiel. Se num contexto máximo, onde a sua vida está em risco, você não precisa temer o que você vai falar, aí, num contexto de ensino e instrução da igreja, o pastor tem que ter medo do que ele vai falar? É obviamente que não. Veja um outro texto que prova isso. Lucas 21, verso 15. Para manter, irmãos, a primeira marca da verdadeira igreja, você precisa garantir ao pastor a liberdade para que ele possa exercer o ministério da palavra com fidelidade e temor a Deus, e não temor aos homens. Lucas, capítulo 21, verso 15, diz assim: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem. Então veja, Jesus nos garante que mesmo em perseguição, Ele vai nos dar aquilo que é necessário para falar o que se deve ser dito. Eu não sei se eu pus aqui. Eu pus mais para frente, então nós vamos ler. Então, o pastor, como mensageiro de Deus, se ele é fiel, ele não pode temer o que ele vai falar. Mas esse sermão aqui, a igreja não vai gostar. Problema da igreja se não gostar. Vai demonstrar muito mais do caráter da igreja do que da fidelidade do pastor. Se eu prego algo e chamo a sua atenção coletivamente, como nós vimos, eu vou reforçar isso daqui a pouco, e você não gostou, isso revela muito mais da dureza do seu coração do que da minha falta de fidelidade. Estou sendo claro aqui? Porque o que se espera do verdadeiro crente é que quando ele é exortado e o pecado dele é apontado, é que ele faça o quê? Se arrependa e mude de vida. Agora, se isso endurece o seu coração e você, vou rodar a baiana aqui, pastor não podia ter falado isso comigo, demonstra muito mais da sua postura de submissão do que da minha fidelidade ou infidelidade para com Deus. Então vamos lá, ele como mensageiro deve pregar sem medo. Até Senhor Jesus, foi criticado no seu ministério terreno. Esse texto aqui a gente não precisa ler, mas hoje até usando aqui uma expressão do presbítero Abner, quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa ele sempre calmo, sereno, tranquilo, como diz a música dos vencedores, calmo, sereno, tal. Mas, na verdade, irmão, se você for ler o Evangelho, você não vai ver que somente naquele texto que foi lido hoje na devocional que Jesus se indignou. A palavra de Jesus sempre foi uma palavra dura. E mesmo quando uma palavra não parece ser tão dura, que ele não chama ninguém de hipócrita, ninguém de filho de Satanás, ninguém de infeliz, miserável, cego, pobre e nu, como Jesus fez, isso ele não está falando simplesmente aos ímpios, não. Ele está falando aos judeus que creram nele. E quando Jesus dá lá a sua palavra dura, até naquelas que a gente não acha que é tão dura, diz, olha, para ser meu seguidor você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Lá em João 6. Aí você pega o texto, os judeus falam assim, nossa, dura essa palavra. E muitos abandonaram. Você fala, mas o que tem de dureza nessa palavra? Que não tinha nada de dureza. Exigindo comunhão, exigindo fidelidade, não tem nada de dureza. Dureza é quando ele chama de hipócrita,
raça de víbora falando para os fariseus, ou quando ele olha para os judeus que creram nele, fala, o vosso pai é Satanás. Aí são palavras duras. E mesmo assim, você vê Jesus ali exercendo a sua função profética, sacerdotal, e como Deus, de exortar quem quer que seja. Aí o infeliz que tentou fazer isso, se deu mal. Chegou, pastor Jesus, não fala assim. O senhor não pode usar essas palavras, vou falar desse jeito. Aí o que o pastor Jesus falou para a ovelhinha chamada Pedro? Arreda-te, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Tem gente que acha que foi chamado para ser o crítico do mensageiro de Deus. Pastor, o senhor não pode falar isso. Ou como já acontece em várias igrejas, né? O conselho, pastor, nós não queremos que o senhor pregue desse tema. Ou quantas vezes eu fui tentado amordaçado como boi, pastor, não quero que o senhor pregue sobre determinado pecado, o senhor está constrangendo o presbítero fulano de tal, porque ele já está na terceira mulher. O problema dele. Eu vou falar o que tem que ser dito, irmãos. Porque eu não busquei essa honra para mim. Eu fui chamado pelo Senhor. E a igreja, se você quer ser fiel ao seu pastor, para que ela mantenha, essa igreja, mantenha a primeira marca da verdadeira igreja, você tem que dar liberdade para que seu pastor, em fidelidade às Escrituras, fale o que tem que ser dito. Lógico que dentro do padrão que as Escrituras estabelecem. Se ele falar uma besteira aqui, aí amanhã depois você pode sair correndo comigo. Se eu começar a ensinar heresia aqui, você pode, procura o presbitério para me tirar daqui. Mas enquanto eu estou falando o que a Bíblia ensina, você tinha que me dar honra dobrada. É assim que a Bíblia manda. Então veja lá, o próprio Senhor Jesus foi criticado em seu ministério terreno. Agora, os pastores, eles devem falar o que Deus mandar. Vamos ver esses textos. 2 Crônicas. Irmãos, eu estou correndo aqui porque o assunto, eu não quero dividir esse assunto. Mas vamos lá, 2 Crônicas 18:13. Nós estamos aqui, a história, Micaías, é isso? Deixa eu lembrar aqui de cabeça. Profeta Micaías. Verso 13. Depois você lê a história dele toda, coitado. Foi até apanhou por causa disso aqui. Mas vai lá. De vez em quando eu apanho também. 2 Crônicas 18, verso 13. Veja o que o profeta respondeu Micaías. Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, essa aqui é uma fidelidade profética do mensageiro de Deus. Eu não vou falar o que o rei quer ouvir. Eu não vou falar o que vai agradar o rei. Vou falar aquilo que Deus mandou. Mas se você for falar isso, não vai agradar o rei. É problema do rei. O rei manda prender o cara ainda, bate nele. Um outro colega vai lá dar bate no cara. E aí, vou ficar preocupado que o outro vai me bater? Que vão me cancelar? Que vão me mandar embora da igreja? Não, meu filho. Esse aqui foi um dos estudos bíblicos que eu dei, numa dessas igrejas aí que eu passei, que foi um dos motivos de me mandar embora. Uma dessas igrejas que eu já pastoreei. Porque todo domingo, antes, eles faziam um rodízio, os miseráveis. 5:30 da tarde me ligar, pastor, não é para pregar isso, hein? Não é para fazer a aplicação do sermão, hein? Não é. Puf. Aí se eu não atendia o celular, ligava para minha esposa, a esposa do miserável ligava para minha esposa, oi Clarice, tudo bem, tudo bom? O pastor está aí, tá, mas ele está se preparando para o culto, não sei o que. Não, eu preciso falar com ele. Clarice, coitado, vai saber. Aí pegava, alô, peraí que o presbítero fulano vai falar. Aí o infeliz, não prega isso, hein?
não aplica, hein? Aí você vai, arreda Satanás. Puf, desligava. Pronto. Aí ia lá, aí que eu desci o braço mesmo na igreja. Isso aqui tem que pôr luz vermelha aqui. Tirar a placa de... Aí virava... Aí a demoniada virava o cão, velho. Aí o meu domingo, que terminava o culto por volta das 9h30, o meu domingo ia terminar às 3 da manhã, conversando com um, recebendo mensagem de outro. Isso é ser pastor, irmãos? Gemendo. Hebreus 13:17. Não faça isso, não traz proveito nenhum. Mas como fidelidade, o que você tem que falar é o que Deus mandou. Acabou. Veja ainda. Ezequiel 3. Esse aqui é o texto do meu chamado, viu, irmãos? Eu buscando diante do Senhor, durante um ano inteiro de jejum, oração, chorando, eu e a Clarice. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Essa é a palavra que Ele me trouxe naquele momento, que eu estava buscando em oração, em jejum, para saber o que eu ia fazer da vida. Ia continuar sendo engenheiro, continuar funcionário público, o que eu ia fazer da vida? Olha a palavra que o Senhor me deu. Ezequiel, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi e na boca era doce como mel. É a palavra dele que eu tinha que comer. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes o quê? As minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, aos crentes. Nem há muitos povos de estranho falar de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas é aos crentes, a casa de Israel, essa não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. O pastor é enviado a pregar aos crentes, irmãos, e ele sabe que os crentes são obstinados. E Deus fala para eles o seguinte, não temas e não te assuste, porque eles vão fazer cara feia para você. Mas eu te dei uma cara feia também. Você prega a minha palavra. Eu te dei dela para você comer, e agora que você comeu dela, você fale das minhas palavras. O pastor não tem que ter medo daquilo que ele vai falar, irmãos, se está de acordo com a palavra de Deus. Veja ainda, Tito. Eu vou pedir a sua atenção mais um pouquinho, eu não posso terminar hoje, aqui, tá? Nós temos ainda mais 10 minutinhos, mas eu vou tentar nesses 10 minutos. Mas como as crianças já estão vindo aí, vocês seguram um pouquinho mais, por favor. Primeira, Tito, capítulo 1, verso 10. Porque existem muitos insubordinados, tagarelas, palradores frívolos, cara que não consegue ficar com a língua dentro da boca, e enganadores, especialmente os da circuncisão. O que é preciso fazer com esses caras? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, por vaidade própria. Vai até 13. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. É função do pastor confrontar os tagarelas, os palradores frívolos, os insubordinados e enganadores.
O verso 13 ainda de 13 diz, repreende-os. De que forma? Está escrito aí? Repreende-os severamente. Isso aqui é o que, irmãos? Dando um abraço e beijinho no cara? É confrontando duramente, increpando, que é o termo que Jesus faz com as cidades impenitentes. Jesus increpou com elas. Sabe o que é increpar? A gente usa, encrespou, né? A gente fala, talvez venha dessa coisa. É criar um confronto duro com eles. Esse é o padrão, inclusive, que Jesus fez com aqueles que obstinadamente recusavam o seu ministério. E aí, esses pastores, que devem falar o que Deus manda, têm como parâmetro a sã doutrina. É o que diz 1 Timóteo 4, né? Prega a palavra, conforme está a sã doutrina, não é isso? 1 Timóteo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, pois fazendo assim salvará tanto a ti como os teus ouvintes. Cientes que, mesmo dentre os crentes, muitos não darão ouvidos. Como nós vimos lá em Ezequiel, é casa obstinada. Você vai aqui para 2 Timóteo, capítulo 4, nós estamos aqui pertinho, então dá para a gente ver? 2 Timóteo 4 diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, quer julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu não quero me colocar sob a submissão do pastor, como se o pastor aqui tivesse inventado tudo isso que está escrito na Bíblia aqui, para exigir que você tem que dar honra para ele. E se ele preside bem, tem que dar honra dobrada. O pastor que inventou isso aqui, eu que escrevi. Eu viajo no tempo, irmãos, eu voltei, fui lá e soprei nos ouvidos de Paulo. É palavra do Senhor, inspirado pelo Senhor, meu amigo. Ou você aceita isso, ou você é um insubordinado, você é um rebelde mesmo. Não tem outra palavra, você é obstinado. O que mais? Ainda só dos argumentos bíblicos. Sob o modelo do sermão do próprio Jesus, como também visto no sermão do apóstolo Pedro, do diácono Estevão, nos ensinos do apóstolo Paulo e do apóstolo João, é função do pastor advertir coletivamente, pontualmente e publicamente. E como que eu faço isso? No púlpito. Como que eu adverto a igreja de modo público? No sermão. Por isso que quando alguém peca e é disciplinado, o aviso público é dado aonde? Segundo a nossa Constituição. Do púlpito. Aqui é a minha ferramenta para advertir, exortar, corrigir coletivamente e publicamente a sua vida, que Deus me confiou. Ou seja, na presença de todos. Ah, é porque o pastor usou o púlpito para falar de um pecado que era para mim, ou era para o fulano. É minha função, criatura. Quer ver um exemplo disso? Vamos pegar o exemplo de próprio Cristo. Marcos 8. Para aqueles seguidores de Cortella, né? Não, pastor, o senhor tem que falar isso só de gabinete. O senhor chama no privado. O senhor não pode falar essas coisas de púlpito. Então veja o que diz aí, Marcos capítulo 8, verso 33. Verso 31 diz assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Presta atenção agora. Mas Pedro, chamando aonde? Chamando à parte. Pedro acho que seguia Cortella. Chamou Jesus à parte e falava assim,
chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando quem? Jesus pega Pedro, que o chamou à parte, e fala assim, não, Pedro, é para todo mundo. E fitando os seus discípulos, respondeu a Pedro. Respondeu a Pedro separadamente? Respondeu a Pedro individualmente? Não. Jesus, intencionalmente, que estava à parte com Pedro, traz Pedro para o meio da galera, e na presença dos demais discípulos, fala assim, olha aqui, Pedro, você me chamou lá no cantinho, mas olha aqui. E o que ele diz? Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das... Aí Pedro falou, pô, Senhor, você tinha que ter me chamado isso à parte, o Senhor não pode me expor assim na frente dos colegas. O coleguinha agora vai rir de mim. Jesus é o meu exemplo. E se ele não for o meu exemplo, vocês querem que eu seja seguidor de Cortella? Quer ver o texto? O 1 Timóteo 5,20 você já conhece, que é, chama os presbíteros lá na frente dos outros para que os outros temam. Gálatas 2. E tem mais um que até nós usamos recentemente, né, Márcio? Numa reunião, eu não vou lembrar o texto de cabeça agora. Se você lembrar, depois você me fala. Gálatas 2. Acho que é em Atos, né? Eu não lembro agora que nós estávamos estudando aí recentemente. Gálatas 2, verso 11. Vou ler a partir do 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E agora o verso que eu quero chamar assim. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto aos... Eu estou no texto certo? Não estou, irmãos, perdão. É o 2, eu estou no 2. Perdão. 2, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo dando uma dura em Pedro, tá? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que é pastor de Jerusalém, que era judeu, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Veja, é gente boa, é Pedro, é Barnabé, mas está sendo influenciado pelos judaizantes, pelos da circuncisão. Verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, no gabinete, eu e ele sozinho. É isso que está escrito aí? Não, o que ele fez? Disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Paulo vai chamar a atenção de um apóstolo, não está falando de qualquer membro da igreja, está chamando a atenção nada mais, nada menos de Pedro, a quem Jesus disse que fundamentaria a sua igreja, na presença de... Por que você acha que você é melhor que Pedro? Você não pode ser exortado de púlpito? Porque o pastor não pode te exortar de púlpito. Porque senão vai te constranger. O pastor não pode chegar para você, fulano, ó, presta atenção aqui. Quem que o pastor está pensando que ele é? O pastor. Ele está pensando que ele é o pastor. O pastor está exercendo a liderança e está comandando a ordem do culto. O que ele pensa que ele é? O pastor.
a quem é responsável pela ordem do culto. O pastor chamou a atenção da sociedade tal de púlpito. O que ele está pensando que ele é? O pastor. Ele está pensando que ele é o pastor. E ainda bem que ele está pensando que ele é o pastor. Não, porque ele me constrangeu. Pedro foi constrangido por Paulo? Não, meu amigo, foi exortado. E biblicamente ele mudou a atitude dele. Coitado, esse Pedro pelo jeito não aprendeu, né? Levou de Jesus, levou de Pedro, foi levando. Irmãos, nós somos um corpo e Deus estabeleceu funções distintas. Eu sou responsável para exercer com fidelidade a função que Ele me deu. Você gostando ou não. Isso é essencial para manter a primeira marca da igreja. As práticas e posturas obstinadas, além de denunciar pecados específicos diretamente ao vítima. Aí você tem todos esses outros textos, não vai dar tempo de nós lermos, Mateus 11, João, que mostra da responsabilidade da exortação. Portanto, para a gente finalizar aqui, as Sagradas Escrituras servem de base para referendar que o presbítero docente, ou seja, o pastor, bispo, ministro, presbítero, guia, que preside os demais crentes, anjo da igreja, embaixador, evangelista, pregador, dispenseiro do ministério, são vários títulos que é dado, tem autoridade dada pelo próprio Deus para individualmente, coletivamente e até mesmo publicamente advertir os pecados individuais e coletivos da igreja que lhe foi confiada, sem medo, constrangimentos ou tolimento da sua autoridade. Por quem quer que seja, desde que tais faltas denunciadas tenham amparo nas Sagradas Escrituras, esperando que o Espírito Santo convença o ouvinte do pecado, da justiça e do juízo, promovendo arrependimento e sujeição. E esse respeito e liberdade pastoral é fundamental para a manutenção da primeira marca da verdadeira Igreja de Cristo, Ele que é o grande pastor das ovelhas. Fora isso, irmãos, nós temos argumentos confessionais, a confissão da igreja permite tudo isso que eu estou te falando aqui, e além disso nós temos, isso lá na confissão de fé, no catecismo maior, aqui no capítulo 20, verso 4, né, diz que, inclusive, aqueles que resistem à ordenança de Deus, os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele, podem legalmente ser processadas e visitadas com disciplina ou com censuras de igreja. Essa é a nossa confissão que você declarou na sua profissão de fé, reconhecer. O pastor não pode ser, então, confrontado? Se ele está de acordo com os argumentos bíblicos, não. Se o senhor fizer, você é passivo de censura eclesiástica. Porque o pastor pregou, falou uma palavra dura demais domingo passado. É função dele, meu amigo. E ele vai prestar conta a Deus, que Deus é quem me chamou. A honra quem deu foi ele, não foi vocês. E se não tomar cuidado, vai chegar um dia que vocês vão desejar ter um pastor como o pastor Heber tem sido. Porque o negócio está feio. O negócio está complicado. Além disso, você tem argumentos, eu estou ainda falando do Westminster, você tem argumentos constitucionais. Argumentos constitucionais. A nossa Constituição diz que o pastor é a pessoa específica para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos e edificar os crentes. É responsabilidade do pastor orientar e supervisionar a liturgia na igreja que é pastor. A liturgia do pastor, não sei o quê. Por que ele não põe uns testemunhos? É minha responsabilidade. E eu tenho que fazer de acordo com o padrão bíblico, não de acordo com aquilo que agrada as pessoas. Ainda o princípio de liturgia da igreja vai dizer, PL, princípio de liturgia. O culto público é ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora,
do Evangelho de Cristo para doutrinação e congraçamento dos crentes. Se eu falo sobre pecado, sobre mudança de pecado, arrependimento, está dentro dessa ideia de doutrinação. E o lugar para fazer isso é o quê? O culto público, artigo 7º do princípio de liturgia, ou seja, é de púlpito que eu confronto, exorto, corrijo, denuncio pecados e aquilo que Deus mandava fazer. E ainda para terminar, na própria parênese, quando eu fui instalado como pastor dessa igreja, você prometeu receber esse pastor e honrá-lo. Lembre-se que Deus lhe fala por meio dele. Recebam a palavra que lhes pregar de conformidade com a Escritura, não como palavra de homem, mas segundo o fato é, como palavra de Deus. Obedeçam, pois, o seu pastor e submetam-se a ele, porque velará por suas almas, como quem há de dar contas delas a Deus, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não lhe seria de nenhum proveito. Sustentem os seus braços para que não desfaleçam. Ore por ele, para que seja uma bênção entre vós, entre os seus filhos e entre aqueles que os rodeiam. E naquele dia, quando o presbitério estava organizando a nossa igreja e me instalando como pastor dessa igreja, isso foi dito para vocês como parentes e antes foi feito. Vocês prometem seguir esse padrão? E a igreja disse? Sim. Eu sei que tem gente que não falou nada naquele dia, mas isso não exclui a sua responsabilidade, mané. Tem gente que fala, não, baixinho assim, não. Isso também não te exclui a sua liberdade. Isso mostra o quão mau caráter você é. Que não teve coragem de falar, não, eu não aceito pastor Everton na minha vida, não. Se o presbitério está pondo a eleição, tá, então o mais bonito fazer era o sei o quê? Vai procurar então outro bode aí. Vai procurar outro pasto. O fato de você não ter respondido as perguntas constitucionais na organização da igreja e na minha instalação, ou ter falado não no seu coração, mostra o quão miserável você é e não quanto fiel você é. E o quanto você está errado nessa história. Quer ter uma igreja verdadeiramente cristã? Esforce para que haja um pastor licenciado e ordenado por Deus para manter a primeira marca da igreja como fiel. Para finalizar, irmãos, eu cito a palavra do pastor Mark Coppinger, não sei se é assim que pronuncia, do livro Ministério Pastoral da nossa editora. Ele diz, na medida em que o ministro assume o seu papel profético, ele deve resistir à domesticação do ministério. O que é domesticação do profecia? Pastor, o senhor não pode pregar isso. Pastor, o senhor não pode falar aquilo. Se está dentro de acordo com o padrão bíblico, meu amigo, você não tem que falar nada para mim. Sim, ele deve exercitar toda a cortesia, ser tão imparcial quanto possível e mostrar comedimento em seu procedimento e evitar grosserias. Mas ele não deve ser amordaçado em nome da cordialidade. Porque eu quero ser cordial com você, então eu não posso trazer uma palavra dura. Não, meu amigo. Vai ver as palavras que Jesus disse para os seus. Vai ver as palavras que Paulo disse para Himeneu, para Alexandre. Em nome da cordialidade, eu não posso deixar de apresentar duramente o que precisa ser dito. E ele diz mais, pois equivale ignorar uma ordem de Paulo em 2 Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a paciência, quantas vezes for necessário, mas faça isso. Se o ministro estiver preocupado demais em não ofender os presbíteros, aqui era a ideia, e membros da igreja, da coceira nos ouvidos, ele pode até ser o pilar da comunidade, mas não será o homem de Deus. Eu quero continuar sendo o homem de Deus sobre a sua vida, irmãos. Mensageiro. Não amordaçado e nem domesticado. Vou ser sincero contigo, já briguei com gente maior. Já briguei com turba, não é com indivíduo não, já com a turba dos liberais. Para manter a minha postura de mensageiro de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Então, não vai ser
alguns aí que, o senhor não podia falar isso. Pastor, não prega sobre mais tal assunto não, que vai abalar o pastor Everton. Muito pelo contrário, vou continuar fazendo do jeito que eu tenho feito há 30 anos. 25 anos de ordenado, completo o ano que vem, mas há 30 anos já tenho feito o ministério para qual o Senhor me chamou. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque para manter a primeira marca da verdadeira igreja, o pastor que foi chamado, provado, aprovado, ordenado, designado para o exercício do fiel ministério da palavra e ao mesmo tempo baseado na postura de submissão dos membros ao parecer bíblico, confessional, constitucional e litúrgico, que estabelece a autoridade e liberdade do pastor, ele tem a liberdade para falar aquilo que Deus quer que ele fale. Se eu me sentir amordaçado, domesticado, eu não vou ser mais homem de Deus sobre a sua vida. Para que a igreja continue fiel, a primeira marca, que depende exatamente da figura de alguém que foi ordenado e licenciado para pregar os oráculos de Deus, esse tem que ter liberdade para o fazer. Ore por mim. Interceda pelo seu pastor. Nós recentemente fizemos uma pregação, 2 pregações, no final de Hebreus. Eu não sei se você ouviu esses sermões. Em especial o sermão de Hebreus 13, verso 7, e depois 13, verso 17. Onde a igreja foi exortada a cuidar bem dos seus pastores. Lembra disso? Se você não lembra, procura lá o sermão de Hebreus 13. A Letícia depois está dividindo por sermão, você vai achar depois mais facilmente lá. Eu acho que esse já está pronto, inclusive, né, Letícia? Só procura lá, Hebreus 13, você vai achar e você ouça o sermão. Porque é através dessa liberdade que a igreja, como ovelha, me concede, me dando honra como pastor para poder falar o que eu preciso falar para vocês, é que a gente vai manter a primeira marca de uma verdadeira igreja. Amém?